Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Estamos aí iniciando um conteúdo novo, aquilo que nós chamamos de matrizes. Para a gente poder falar um pouco de matrizes, a gente vai tentar contextualizar, vou tentar contextualizar para vocês qual é a ideia desse novo conteúdo, tá? Quando a gente trabalha com a ideia de matriz, a gente está trabalhando com a ideia de tabela. Ou seja, eu vou dispor alguns dados em forma de tabela. Por que tabela? Porque a gente vai trabalhar com linha e coluna, tá? Então, eu vou gerar uma tabela aonde os números ou aquilo que a gente vai trabalhar estará ali dentro daquelas linhas e colunas que a gente vai formar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes. Vamos lá? Galera, então, a ideia básica de matrizes é a transformação, ou a associação de sistema de equações, aquela questão onde a gente tinha mais de uma equação com mais de uma incógnita, aonde você poderia resolver ela. A gente aprendeu isso lá no 8º ano do ensino médio. A ideia de matriz é você associar essa equação a uma tabela para você poder representar alguns dados. Tá? Então, a ideia de matriz nada mais é do que uma representação matemática da tabela. Ah, professor, mas eu preciso saber matriz? Sim. Por quê? Porque existem vários conteúdos matemáticos que podem ser associados com matrizes. A gente pensando lá na frente, a gente pensando em um vestibular, eu preciso ter ciência que ele pode, por exemplo, misturar matriz com equação, matriz com função, dentro de alguma questão colocar operações com matrizes. Então eu preciso sim saber associar. No final do conteúdo de matrizes, a gente vai fazer uma associação de matriz com o sistema para a gente poder resolver utilizando novas operações, não somente aquilo que a gente aprendeu no ensino fundamental 2, ok? Então, para a ideia básica de matriz, a gente primeiro precisa ver o conceito de linha e coluna. Linha é aquilo que está na sua horizontal e a coluna ela está na vertical. Então, quando eu vou dispor uma matriz, eu tenho linhas e colunas, E aí eu gostaria de mostrar para vocês algumas representações de matriz antes de a gente ver a sua forma genérica da matriz, tá? Então eu vou aqui pro lado para mostrar que eu tenho aqui, ó, eu usei uma letra maiúscula, o A, e MXN. Esse X aqui a gente lê da seguinte forma: matriz A de M linhas, N colunas. Ou matriz A, M por N. M por N, eu estou dizendo que tem M linhas e N colunas, ok? Essa matriz, eu pego essa letra que eu usei aqui e eu posso representar os elementos. Como que eu represento os elementos? Um Azinho, a letra minúscula, e J, aonde I e o J representa a linha e a coluna daquele elemento que eu estou dizendo. Vai ficar mais claro na hora que eu mostrar o exemplo para vocês aqui, ok? E aqui novamente M por N, porque eu tenho M linhas e N colunas. Espera só um segundo. Então o exemplo que eu vou usar aqui é o Azão 2×3. Uma matriz A 2×3. O que isso significa? Eu estou dizendo que essa matriz A ela tem 2 linhas e 3 colunas. Se eu for montar ela, entenda que agora é uma forma genérica, eu não vou colocar os elementos em si, não vou pôr números, mas eu vou dizer as posições dela. Então, a gente normalmente representa com, abre parênteses, eu vou ter 2 linhas e 3 colunas, correto? Eu vou fazer aqui, ó, só pra gente entender, uma ideia aqui, ó, bem fraquinho. Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Essa é a minha matriz. Agora, em cada uma dessas posições, vai vir um elemento. Então, quando eu coloco esse elemento, eu tenho que entender que esse elemento que eu estou escrevendo, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu coloco primeira linha, primeira coluna. O próximo elemento, ele continua estando na primeira linha, mas agora ele não está na primeira coluna, ele está na segunda. Então, a gente chama de A1, 2.
próximo elemento, ele ainda está na primeira linha. Então ele está na linha 1, mas a coluna é a 3. Fica claro? Eu coloquei aqui 3 elementos. Quando eu venho para o elemento de baixo, eu deixo de estar na primeira linha, vou para a segunda linha. Então eu tenho o A, linha 2. Qual é a coluna que esse elemento está? Primeira coluna. Então A21. Próximo, A22 e A23. Ah, professor, tudo bem. E quem é A11, A12? O que são? Aqui eu estou dizendo que essa forma genérica de escrita eu estou representando, né? Quem é o elemento da primeira linha, primeira coluna, quem é o elemento da primeira linha, segunda coluna, aonde eu só estou mostrando a posição. Se eu quisesse colocar o elemento, eu poderia. Ah, professor, e quem é o elemento? Pode ser um número, pode ser uma letra, tá? A gente vai ver a seguir. A ideia de construção de matriz, primeiro passo é eu saber representar a construção dela, indicando linha e coluna, quem são os seus elementos de forma genérica. Após isso, agora a gente pode ver a lei de formação de uma matriz, tá? Eu vou apagar o quadro para a gente dar uma olhadinha nisso aí. Galera, para a gente poder falar de lei de formação, a lei de formação é uma das formas que a gente tem para poder construir uma matriz, ok? Eu só preciso entender o seguinte: a lei de formação, quando ela é dada, ele vai me falar o seguinte. Eu estou usando aqui o A, né, porque a gente viu o exemplo com A, mas pode ser a matriz B, daí vai ser Bzinho e J, se for C, Czinho e J e por aí vai. Ele vai te dar uma característica para você poder encontrar os elementos. Ele vai te dar uma característica do elemento segundo a sua posição. Como assim? Ele vai dizer para você, olha, de acordo com essa posição, quem é o elemento que você vai ter que pôr. Isso pode ser dado de algumas formas. Por exemplo, se for igual a J, coloca tantos. Se for maior que J, eu posso criar regras ou funções para cada um dos elementos, tá? Então eu vou usar aqui, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo bem simplesinho, tá? E aí o segundo exemplo um pouquinho mais elaborado. Olha só. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar e vou dizer que eu quero a lei de formação 3i menos 2j. Fica claro isso? Eu estou dizendo que de acordo com a posição ij do elemento, você vai pegar quem é o i e quem é o j, lembrando que i corresponde a qual linha aquele elemento pertence e o j a qual coluna aquele elemento pertence, tá bom? Agora vamos ver o tamanho de uma matriz, já que a gente vai trabalhar com um exemplo. Eu vou pegar uma matriz... a gente trabalhou 2 por 3, agora eu vou pegar 3 por 2. O que significa uma matriz 3 por 2? Significa que a minha matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, eu vou ter lá, eu vou colocar aqui A1, A1, 2. Ah, professor, e um A1, 3? Não tenho. Por quê? Porque eu só tenho 2 colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Foi a primeira linha. Segunda linha, A21, A22. Terceira linha, porque eu tenho 3 linhas. A31 e A32. Fecha parênteses. Ah, professor, a única coisa que você fez foi mudar o número de coluna do outro exemplo. Sim, eu estou montando aqui ela genérica porque vai ficar mais claro eu visualizar, eu enxergar quem eu vou usar para colocar os elementos. E é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar essa matriz aqui e eu vou usar essa lei de formação, aonde cada elemento tem um i e um j. Então eu vou pegar, por exemplo, o A11, o i vale quanto no A11? Ah, vale 1. E o j vale 1 também. E aí eu vou substituir nessa continha aqui. Ou seja, se eu for colocar essa matriz 3 por 2, agora utilizando os seus elementos, A11
Eu vou fazer aqui do ladinho só para vocês entenderem pelo menos os dois primeiros, tá? Eu faria o seguinte, quem é o A11? O A11 é, o I vale 1, então 3 vezes 1 menos 2 vezes 1, onde o I vale 1 e o J vale 1. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2, 1. Isso quer dizer que esse elemento vale 1. Eu coloquei o elemento, tá? O elemento vale 1. Se eu for colocar o A12, vamos colocar aqui, vamos calcular. A12 é igual a 3 vezes, quanto vale o I? 1. Menos 2 vezes 2. Por quê? Porque o J agora vale 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 3 menos 4 dá menos 1. Esse é o elemento A12 da nossa matriz. É o menos 1. O que eu faço agora? Agora vamos fazer mais direitinho, né? Se eu quero colocar o A21. 3 vezes 2, porque é a segunda linha. 3 vezes 2, 6. Coluna vale 1. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. A22. Linha 2, coluna 2. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 6 menos 4, 2. O próximo é A31, galera. Linha 3, coluna 1. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 1 dá 2. 9 menos 2, 7. E o último, A32, linha 3, coluna 2. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. 9 menos 4 vai dar 5. Tá aí. Então, a partir da lei de formação, você consegue construir a sua matriz com os elementos. Ou seja, a matriz, o que interessa pra gente, na verdade, acaba sendo essa estrutura, onde aparecem os elementos nas suas linhas e nas suas colunas. Ok? Espero que tenha ficado claro essa ideia inicial. Eu vou mostrar mais um exemplo sobre lei de formação, né? Vamos ver uma outra lei de formação um pouquinho mais elaborada. Segundo exemplo de lei de formação, repara a lei de formação que eu estou dando para vocês agora. Eu estou dizendo que o elemento A e J vai ser igual. E aí, repare que eu coloquei algumas funções diferentes. Coloquei 3 diferentes, onde eu vou usar cada uma delas de acordo com essa informação que a gente tem, né? De acordo com a posição do elemento. Ou seja, o A e J vai ser igual a 2i menos J se o meu I for maior que o J. Eu comparo, o número da linha e da coluna. Se a linha for maior que a coluna, eu vou usar essa primeira. Se o I for igual ao J, eu vou usar I mais J. E se o I for menor do que o J, ou seja, o número da linha for menor do que o da coluna, eu vou usar uma outra função. Então, para isso eu já escolhi aqui, eu vou usar uma função 3x3, uma matriz 3x3, ou seja, com 3 linhas, 3 colunas. Se eu fosse montar ela de forma genérica, eu sei que eu teria algo desse formato aqui. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Essa é a minha matriz genérica, onde eu uso agora a posição de cada um desses elementos de acordo com a minha lei de formação, ok? Então, se eu posso, né, se eu for construir essa minha matriz, vamos lá. Matriz A é igual. Esse primeiro elemento, o A11, possui I igual a 1 e J igual a 1. Quando eu consigo determinar qual é a posição dele, eu posso ver qual das funções eu uso. I1, J1. O I é igual ao J, então eu vou usar essa do meio. I mais J. 1 mais 1, que vale 2. Quando eu venho para o próximo elemento, o A12, o I vale 1, o J vale 2. O I é menor do que o J, então eu vou usar essa função aqui de baixo, que é 2i mais J. 2 vezes 1 dá 2, mais 1. Não, desculpa, o J vale 2, né? 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Quando eu venho para o próximo, o A13,
Novamente o I é menor do que o J, então eu vou ter que usar essa aqui de baixo. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3, 5. Esse é o valor que a gente tem do elemento, ok? Próxima linha, A21. A21, o I vale 2, o J vale 1, ou seja, o I é maior que o J. Se o I é maior que o J, eu vou usar essa linha de cima aqui, essa primeira função. 2 vezes I, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1, 3. O próximo eu tenho A22. O I vale 2, o J vale 2. Quando o I e o J valem a mesma coisa, eu uso a linha do meio. 2 mais 2, 4. A23. O I vale 2, o J vale 3. Se o I vale 2, o J vale 3, I é menor que J. 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 3, vai dar 7. Última linha, A31. I vale 3, o J vale 1. Eu uso a linha de cima. 2 vezes 3, que vai dar 6. Espera só um segundo. Continuando, né? Então, se o 3 é maior que o 1, 2 vezes 3 vai dar 6, menos 1, 5. A32. O I vale 3, o J vale 2. I é maior que J. 2 vezes 3, que vai dar 6, menos 2, 4. E A33, lembrando que I e J valem 3 é a mesma coisa, então I igual a J. 3 mais 3, 6. Tá aí a nossa matriz A de acordo com a nossa lei de formação, tá bom? Lembrando que a lei de formação ela vai depender do tamanho da matriz, assim como cada elemento vai depender também da sua posição, de qual é a linha e a coluna de que ela pertence, vamos dizer assim. Ok? Espero que tenha ficado tranquilo essa ideia de formação da matriz. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de matrizes rapidinho agora, uma forma bem simples e rápida de falar, tá bom? Vamos lá. Galera, tipos de matrizes, né? A gente tem algumas características dentro das matrizes que a gente pode, só citando, vamos dizer assim, o nome dessa matriz, você já sabe a característica, ou pelo menos qual é a ideia de tabela que você está trabalhando, tá? Então, as mais simples que a gente tem, lógico, a gente não vai ver todas na aula de hoje, eu vou dar as básicas na aula de hoje para a gente poder depois conversar algumas outras mais elaboradas, tá? Mas o primeiro tipo de matriz que a gente tem é a matriz linha, né? O que seria matriz linha? Matriz linha é aquela matriz que é apenas uma linha. A quantidade de colunas, ela não nos interessa, né? Eu posso ter uma linha e 2 colunas, uma linha e 3 colunas, uma linha e 10 colunas. O que interessa para mim nessa matriz aqui é que ela tenha apenas uma linha. Por exemplo, se eu colocar para vocês uma matriz 1 por 5, eu sei que eu tenho uma linha e 5 colunas. Ou seja, se eu tenho uma única linha, ela é sim uma matriz linha, ok? Se eu paro para pensar e eu faço uma consideração, né? Agora a gente, puxa, eu vou associar o que eu acabei de falar sobre matriz linha e eu vou para a matriz coluna. A matriz coluna pega pelo mesmo raciocínio. Se a matriz linha é uma matriz que tem apenas uma linha e não importa quantas colunas tem, a matriz coluna ela tem apenas uma coluna e não importa quantas linhas ela tem. Por exemplo, eu posso colocar uma B7 por 1. 7 linhas e uma coluna, né? 7 linhas e uma coluna é uma matriz coluna. Então, eu basicamente eu tento fazer essa associação de quantidade de linhas e quantidade de colunas. Matriz linha, uma única linha. Matriz coluna, uma única coluna. A quantidade da outra informação, por exemplo, na matriz linha, a quantidade de colunas não me interessa. Na matriz coluna, a quantidade de linhas também não me interessa. Tá bom?
Aí a gente vem para uma das principais, e quando eu digo uma das principais é porque de todas as matrizes que nós vamos trabalhar, essas são as que mais acabam aparecendo em questão de vestibular, em questão de concurso, tá? E aqui, basicamente, a gente tem que pensar nisso aí, pensar no futuro de vocês dentro de uma prova, dentro de um vestibular, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a matriz quadrada. A matriz quadrada é quando o número de linhas e o número de colunas é igual. Quando eu tenho dentro da matriz a mesma quantidade de linhas e de colunas. Por exemplo, uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, uma matriz 4x4, né? Então a gente diz que, eu vou chamar aqui de C, M por N, né? Uma matriz M por N, onde M é igual a N. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Por quê? Porque agora a gente vai poder discutir algumas coisas que talvez apareça na tua cabeça, né? Puxa, professor, e essa situação, né? Como é que fica? Qual é a situação que eu vou dizer? Olha só. Se eu mostrar para você uma matriz 1 por 1, eu pergunto, a matriz 1 por 1, ela é linha, sim ou não? Porque eu falei pra vocês que a matriz linha é uma matriz que tem apenas uma linha. Essa matriz 1 por 1, ela tem uma linha só? Tem. Então ela é uma matriz linha. Essa matriz, ela é coluna. Porque eu falei pra vocês que a matriz coluna é uma matriz que tem apenas uma coluna. Opa, se essa matriz só tem uma coluna, ela é coluna. Ela é linha, ela é coluna. Ela é quadrada? Eu falei que a matriz é quadrada quando m for igual a n. 1 igual a 1. Então ela é quadrada também, tá? É um tipo específico de matriz, tá? Que a gente pode chamar de matriz unitária. Unitária. Eu acredito que ela nem apareça. Ela nem aparece dentro do material de vocês, mas é importante a gente saber, né? Essa matriz unitária, ela existe, ela tem um único elemento, e ela é uma matriz linha, ela é uma matriz coluna, e ela é uma matriz quadrada. Espera só um segundo, gente, de volta. Vamos lá. Voltando aqui aos tipos de matriz, a gente estava falando sobre a matriz quadrada, né? Matriz quadrada é aquela matriz que tem o número de linhas de colunas igual. Então, se eu vou representar essa matriz, ela sempre vai ficar um quadradinho, por isso que recebe o nome de matriz quadrada. Acontece que dentro da matriz quadrada a gente tem as diagonais, e eu preciso falar um pouquinho sobre as diagonais, tá? Basicamente, eu vou fazer aqui uma matriz 3x3. Uma matriz 3x3 vai ser aqui A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Dentro dessa matriz, essa é uma matriz quadrada, eu tenho duas diagonais, por isso que eu vou falar um pouquinho sobre diagonais da matriz quadrada. Toda vez que eu falo em matriz quadrada, eu tenho as diagonais. Duas diagonais, diagonal secundária e diagonal primária. Qual é qual? A diagonal primária, essa que eu marquei, é quando, vou colocar aqui, ó. Diagonal primária, quando I for igual a J. Toda vez que eu tiver I igual a J, eu tenho um elemento da minha diagonal primária, tá bom? Para eu poder falar da diagonal secundária, tudo bem, eu poderia ser bem direto e falar assim, ó, a diagonal secundária é a próxima, né? Porque você só tem duas diagonais. É essa aqui. Mas existe uma outra forma de a gente identificar essa diagonal secundária, né? Como é que eu identifico a diagonal secundária? Para eu identificar a diagonal secundária, eu vou falar sobre ordem da matriz. Toda matriz quadrada, somente a matriz quadrada,
tem ordem da matriz. O que é ordem da matriz? É como se eu estivesse me referindo ao tamanho daquela matriz. É basicamente falar o seguinte, ó, já que o número de linhas e de colunas são iguais, a hora que eu falo a ordem, uma matriz quadrada de ordem tanto, eu estou falando quantas linhas e quantas colunas. Por exemplo, o que a gente tem aqui é uma matriz de ordem 3. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Toda matriz quadrada teria essa característica de ordem. Ordem 2. Ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Há uma matriz quadrada de ordem 5. 5 linhas e 5 colunas. E essas matrizes, todas elas, independente do seu tamanho, têm as diagonais principais e as diagonais secundárias. Ou, né, eu chamei aqui de primárias e secundárias. Tá? Principais e secundárias. Então, eu preciso saber as características. Como eu falei para vocês, as principais a gente tem I igual a J. Para eu me referir a essa outra secundária, uma das ideias que a gente tem é, se eu somar o I mais o J, vai ser igual a N mais 1. Quem é o N? A ordem da matriz. Olha só, essa matriz que a gente representou aqui, de ordem 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. São elementos da minha diagonal secundária, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você o que é a diagonal, porque essa parte de diagonal ela vai ser extremamente importante dentro do conceito que a gente vai trabalhar lá na frente de matrizes e elaboração depois com propriedade, tá? Um conteúdo mais avançadinho um pouco. Eu preciso ter essa ideia de matriz muito bem fixada na minha cabeça, tá? Próximo tipo de matriz, matriz nula. Galera, matriz nula, matriz que tem apenas o elemento zero, né? Todos os elementos são zero. Ah, professor, e ela só tem um elemento, zero? Não. Ela pode ter a quantidade que for. Inclusive, ela pode ser uma matriz quadrada e nula. Uma matriz quadrada e nula, eu tenho... por exemplo, ordem de matriz 3. Eu tenho 9 elementos. Se ele me falar que é uma ordem de matriz... É uma ordem quadrada de... Uma matriz quadrada de ordem 3, eu sei que eu tenho 9 elementos. Se ele me falar que é uma matriz quadrada de ordem 3 nula, eu tenho 9 elementos iguais a 0. Ah, professor, se ele falar que é uma matriz linha, se ele for uma matriz linha nula, eu tenho lá uma única linha e todos os elementos daquela linha são 0. Professor, se eu tiver uma matriz unitária nula, só tenho um único elemento, é isso que a gente trabalhou aqui, né? Uma linha, uma coluna, aonde o elemento único que a gente tem ali é o próprio zero, tá bom? Então, toda vez que ele falar em matriz nula, eu não estou me referindo ao tamanho da matriz, mas estou me referindo aos elementos que estão ali dentro. Todos os elementos são iguais a zero. O A e J é igual a zero. Basicamente é isso. Uma das formas de representar a matriz nula é ele colocando o zero e o número de linhas e colunas que ele vai determinar, tá? Ah, professor, para que ele é importante? Ele pode colocar isso dentro de um exercício para você realizar uma operação, né? Ou para você identificar alguma coisa dentro da tabela, tá bom? Último tipo de matriz da aula de hoje, matriz identidade. A matriz identidade, pessoal, a gente usa a letra I para representar, tá? A matriz, primeira informação, a matriz de identidade ela sempre vai ser quadrada. Ou seja, o número de linhas sempre vai ser igual ao número de colunas. Então eu coloco I, eu até posso colocar o MXN, M por N, desde que M e N sejam iguais, ou eu simplesmente posso colocar, né, a ordem. Por exemplo, uma matriz de identidade de ordem 3. Isso quer dizer que é uma matriz quadrada de ordem 3, né, 3 linhas, 3 colunas. Tudo bem, professor, qual que é a diferença da identidade para quadrada? A identidade, ela tem a sua diagonal principal ou a sua diagonal primária com todos os elementos iguais a 1. E todos os outros elementos são iguais a 0. Ou seja, se eu tenho aqui uma matriz de identidade de ordem 3, eu tenho 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Professor, e se ele fosse de ordem 2? 1, 0, 0, 1. Se ele fosse de ordem 4? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0010, 0001. E por aí vai, onde eu só tenho que identificar quem é minha diagonal principal, quem é minha diagonal secundária não precisa na identidade, mas quem é a minha diagonal principal, para eu colocar todos os elementos iguais a 1. E todos os outros elementos são iguais a 0. Ah, professor, e se um elemento não for 0? Ele não é identidade. Para eu chamar de matriz de identidade, eu preciso ter exatamente essa característica aqui. Extremamente importante a matriz de identidade. A gente vai ver mais pra frente o porquê. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Espero que tenha ficado claro toda a ideia básica de matriz para a gente poder dar seguimento nas próximas aulas. Até mais. Falou!